Olá você, bem-vindo ao episódio 5 dos nossos bate-papos sobre economia. Aqui você vê de maneira simples, direta e com exemplos práticos os conceitos básicos para nunca mais ser enrolado. Como falaremos hoje sobre como a renda afeta a demanda, isso é, mais grana ou menos grana, nada como no primeiro slide apresentar o paraíso do consumo dos políticos brasileiros, a Galerie Lafayette, em Paris, França. Para você, o que afeta a vontade ou a disposição de comprar o sorvete? No episódio anterior, nós vimos o fator preço, né? Se ficar mais barato, eu compro mais picolé. Agora nós vamos conversar sobre o fator renda, mais grana ou menos grana disponível. Aí você fala para mim, moleza, né? Se a minha renda aumenta, eu levo a minha namorada mais vezes na sorveteria do Baço de Ládio. Ok, mas cuidado. O produto sorvete, esse comportamento de subir demanda quando sobe a renda, esse produto é chamado de bem normal. Vamos entender o que é bem normal. Um bem normal é um bem que, para tudo mantido constante, um aumento na renda leva a um aumento da demanda. Para exemplificar de modo bem simples, podemos falar de hangar fora no final de semana. Se a minha renda aumenta, eu vou almoçar na churrascaria topzera, no Outback, no Madeira. Mas se a minha renda diminui, aí é se contentar de comer no quilo da esquina, pedir uma pizza ou então comer em casa mesmo, né? Exemplos de bens normais, considerados bens normais, é o filé de mignon aí da foto, a viagem de férias, o sorvete e outros produtos. Tomando, por exemplo, o filé mignon, classificado como bem normal, e observando a representação gráfica preço versus quantidade, a reta vermelha D1 representa a demanda por filé mignon em uma situação padrão. Portanto, para o preço de R$ 50 por quilo, vai haver uma demanda por 1 quilo de filé mignon. No caso da sua renda aumentar, a curva de demanda se desloca para cima e para a direita, ou seja, a reta amarela D2. Observe que a cara da reta não mudou, ela só deslocou de posição. Então, pelo mesmo preço de R$ 50 por quilo, vou demandar maior quantidade de filé mignon. Vou comprar 2 quilos. Agora, no caso de sua renda diminuir, a curva de demanda será deslocada para baixo e para a esquerda, a reta azul D3. Da mesma maneira, a cara da reta ou sua inclinação não mudou, só deslocou de posição. Então, pelo mesmo preço de R$ 50 por quilo, vou demandar menos quantidade de filé mignon. Vou comprar só umas 100 gramas ou um pequeno bife. Só para esclarecer, um bem que não é normal não é chamado de bem anormal, ou bem louco, ou bem maluco, ou bem chapado. Um bem não normal é classificado como um bem inferior. Nós vamos explicar o conceito de bem inferior. Um bem inferior é um bem que, para tudo mantido constante, um aumento na renda leva a uma diminuição da demanda. O exemplo clássico é o transporte público, por exemplo, o busão ou a passagem de ônibus, né? Se você é promovido no trabalho e recebe um grande aumento de salário, a sua renda aumenta. Então, você deixa de consumir o busão. Você vai andar de Uber, vai comprar uma moto à prestação, um carro usado. Um outro exemplo de bem inferior é a carne de segunda. Se a sua renda aumenta, você vai diminuir a demanda por carne de segunda. Você vai preferir comprar uma carne de primeira, a picanha para os churras com a galera ou um macio filé mignon para um bom bife com fritas. Querem mais um bom exemplo de bem inferior? Aí vai. É o refresco em pó Tang. Se a renda aumenta, cai o consumo ou a demanda pelo Tang. As mães de família vão comprar Coca-Cola de 2,5 litros ou suco Maguari.
Agora que você já domina a técnica do deslocamento no gráfico, vamos então tentar representar o deslocamento da curva de demanda de um bem inferior. No exemplo, a passagem do busão. A curva padrão de demanda de passagem de ônibus é a reta vermelha D1. Então, se a renda aumenta, vai diminuir a quantidade de passagens demandadas, e a reta se desloca para baixo e para a esquerda, isto é, para a posição da reta amarela D3. Se a renda diminui, então vai aumentar a quantidade de passagens de ônibus, e a reta então se desloca para cima e para a direita, para a posição da reta azul D2. Para quem é bom observador, já percebeu que para um bem inferior é exatamente o inverso do que ocorre com um bem normal. Uma observação que a gente pode fazer também é que no Brasil, uma pessoa muito pobre, a passagem de ônibus pode até ser, em determinados casos, considerado um bem normal, né? Se melhora a renda dessa pessoa muito pobre, ela pode se locomover mais. É triste, mas é a realidade. Um outro excelente exemplo de bem inferior é o famoso marmitex. Quando a renda aumenta, isso é, a pessoa tem maior disponibilidade de grana, diminui a demanda pelo marmitex, pois a pessoa vai almoçar num restaurante self-service ou num fast food. E afinal, o que tem a ver o marmitex e a renda per capita? Olhando no gráfico, observamos que no Brasil a renda per capita desabou fortemente desde 2014, ao ponto que, ao final de 2017, havia baixado em dólares aos níveis de 2008, isto é, 9 anos atrás, ou uma década perdida. Isso deixa bem claro que o crescimento no período anterior era não sustentável, ou, explicando melhor, na realidade era bombado por anabolizantes, como o crédito barato e o boom das commodities. Aí para de tomar a bomba, porque o fígado já está todo detonado e a montanha de músculos desaba, né? Consequência: quem vende para a classe média viu reduzir a demanda para seus produtos e serviços. Já quem vende marmitex deve ter aumentado bastante as suas vendas. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. No próximo episódio, nós continuaremos falando sobre a demanda e como os preços dos bens relacionados a influenciam. Aí vamos tentar entender essa briga aí do lado entre a vaca e o frango. Acho que dá desenho animado, né? Meu nome é Luiz Azevedo e muito obrigado pela sua audiência.